O tema desta noite é: não ignoreis ou não sejais ignorantes. O apóstolo Paulo, diversas vezes nos seus escritos, ele chama a atenção da igreja e chama a atenção dos seus leitores, dizendo: não quero que vocês sejam ignorantes a respeito de determinado assunto. E aí ele passa a discorrer sobre esse assunto. Olha, igreja, se o apóstolo disse: não quero que vocês sejam ignorantes, então nós devemos prestar atenção o que é que ele vai falar depois, porque é algo específico a respeito do que ele está chamando a nossa atenção. Amém, queridos? Concorda que se ele diz: não quero que vocês ignorem, é porque a igreja não deveria ignorar. Muito obrigado, receba um galardão de profeta. Queridos irmãos, eventualmente você pode ter conhecido alguém que se beneficiou pelo descuido de outro, ou que se beneficiou com a perda, não intencional, mas porque ocorreu uma perda e alguém se beneficiou disso, e tendo se beneficiado depois, desfez do primeiro. Eu vou dar 2 exemplos que vão ajudar a nos situar nisso que o apóstolo pretende que nós não sejamos ignorantes. Quando a gente lê a história de Abrão e Sarai, a palavra de Deus diz que ela era estéril. E como já tinha passado a idade de uma mulher dar à luz e já estava envelhecendo, ela disse para Abrão: vou fazer o seguinte, você deita com a nossa escrava e você vai ter um filho através dela. Nós não entendemos isso, irmãos, porque nós não nascemos num regime de escravidão, nós não conhecemos isso. A gente sabe de ver nos livros, na televisão, mas é algo muito distante. Mas para quem vivia nesse ambiente, o escravo era uma propriedade, como uma máquina, como um animal. E quando a palavra de Deus fala em escravo, não pense nesses escravos que nós estamos acostumados a pensar no Brasil. Porque o escravo ou a escravidão é uma coisa antiga na raça humana. A própria palavra escravo vem de eslavo, que eram os povos que habitavam a Europa Central, a Indoásia, essa região toda da Europa, tinha esses povos que foram escravizados, e é daí que etimologicamente vem a palavra, ou seja, eram escravos brancos, negros, amarelos, primitivos, pessoas desenvolvidas. E você lendo a história da palavra de Deus, você vai encontrar escravos prósperos como José. Escravos que eram escribas, que eram administradores. Notaram? Então, em primeiro lugar, lembre-se disso. E nessa família tinha uma escrava que tinha sido trazido ou trazida do Egito, e o nome dela era Agar. Vejam que ela estava numa situação secundária dentro da família, ou quem sabe até terciária. E como Sarai não podia ter filhos, ela disse: deita-te com a nossa escrava, e o filho que nascer será nosso. E a palavra de Deus diz que quando a escrava percebeu que engravidara, desprezou Sarai. Perceberam? A hora que ela recebeu um benefício pelo prejuízo de Sarai, ela se engrandeceu, ela cresceu contra a sua senhora. Uma outra experiência parecida, muito similar, é a experiência de Ana, Eucana e Penina. A cultura era que se um homem casasse com uma mulher e essa mulher não pudesse ter filhos, então ele tomaria uma outra mulher. Vejam, Ana não podia ter filhos. E como não dava filhos para o seu marido, ele tomou Penina.
E quando essa mulher engravida, ela também desprezou Ana. Os irmãos entenderam do que a palavra de Deus vai tratar? É dessa questão de você ocupar o lugar que por privilégio pertencia a alguma outra pessoa, mas porque ela sofreu algum prejuízo. Agora nós que ocupamos esse lugar, nós temos que nos cuidar para não nos engrandecermos contra essas pessoas, porque em todos esses casos Deus agiu. Deus agiu. Então abra a sua Bíblia, por favor, aos Romanos capítulo 11, e nós vamos ler o versículo 25. Romanos capítulo 11, o versículo 25 diz assim: Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Eu vou ler só mais uma vez, porque é só um versículo. Não quero, irmãos, que ignoreis este segredo ou este mistério, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Amém. Até aqui a leitura da palavra de Deus. O apóstolo diz que há um mistério ou um segredo e que nós não devemos ignorar este segredo, porque se nós ignorássemos, diz ele, nós poderíamos presumir de nós mesmos. O Senhor nos salvou porque nós somos gente muito boa, gente muito fina. O Senhor preferiu a nós, os gentios, porque os judeus não prestam. Olha o que Paulo diz: eu não quero que vocês ignorem este segredo, para que vocês não presumam a respeito de vocês mesmos. Por quê? Diz ele: porque o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Então, esse é o tema que nós queremos meditar sobre ele. Queridos irmãos, os irmãos não terão dificuldade de ir num site de pesquisa ou mesmo nessas redes sociais encontrar cristãos que atacam os judeus. Crentes que defendem as nações que atacam Israel. E o apóstolo Paulo, nesse texto, ele chama a atenção da igreja, e hoje a palavra de Deus nos acha para dizer: presta bastante atenção na maneira como você trata Israel, os judeus, o povo do Senhor. E vejam que interessante, Martinho Lutero, o grande reformador, ele era antissemita. Chega a ser chocante pensar algo assim. Martinho Lutero dizia: os judeus deveriam ser destruídos, suas casas demolidas, sua casa e seus livros colocados no chão. Como é que pode uma pessoa cristã, um líder, ter esse pensamento? E se você gosta de estudar a história da igreja e quer um livro onde você pode se reportar a isso que eu acabei de dizer rapidamente, basta você comprar a Bíblia de Estudo da Reforma. Lá vai contar a história de Martinho Lutero e vai ter uma página muito infeliz que trata desse discurso dele contra os judeus. Irmãos, no tempo dele, esse discurso não produziu muitos prejuízos. Mas quando o nazismo subiu na Alemanha,
Hitler usou o discurso de Martinho Lutero, porque estava num país cristão, para inflamar os alemães contra os judeus. Notaram o perigo de não atentar para o que a palavra de Deus diz. Quem sabe se o reformador tivesse prestado atenção no que Paulo disse: não quero que vocês ignorem que veio o endurecimento sobre Israel até que a plenitude dos gentios entrasse. E Paulo ele inicia esse capítulo dizendo: por acaso Israel foi rejeitado? E é uma pergunta: por acaso Israel foi rejeitado? E ele mesmo responde: de jeito nenhum, pois eu sou israelita, ele fala. Eu sou da tribo de Benjamim e Deus me amou e Cristo me salvou. Como que é possível dizer então que Israel foi rejeitado? Uma outra coisa que a igreja precisa compreender: os profetas, o Senhor Jesus, os apóstolos, eles eram o quê? Todos judeus. Todos judeus. Então, como que pode que alguém fale assim a respeito dos judeus? Há um episódio, irmãos, que a igreja gosta muito, e é um texto muito bonito, de João no capítulo 4. Você conhece essa história, quando o Senhor Jesus encontra com uma mulher lá no poço de Jacó, perto da cidade de Sicar. E se você na sua casa for ler, você verá que no versículo 22, o Senhor Jesus diz para aquela mulher: a salvação vem dos judeus. A salvação vem dos judeus. Irmãos, como que nós poderíamos odiar quem Deus ama? Como nós poderíamos detestar quem Deus escolhe? Como poderíamos rejeitar o lugar de onde vem a nossa salvação? Jesus diz: a salvação vem dos judeus. A salvação vem dos judeus, diz o Senhor Jesus. E o apóstolo Paulo, ele usa uma ilustração. Ele diz: lembrem-se, um dia o profeta Elias falou a Deus contra Israel. Paulo diz isso, nesse mesmo capítulo. Elias falou a Deus contra Israel, dizendo: tornaram-se idólatras, mataram os teus profetas, só eu fiquei. Paulo diz: vocês lembram o que Deus falou para ele? Não, eu guardei 7.000 que não se dobraram diante de Baal. 7.000 da onde? 7.000 judeus, 7.000 pessoas do povo de Israel, que num império, num reino dominado pela idolatria, pela apostasia, 7.000 se mantiveram em pé e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Queridos irmãos, uma coisa que a palavra de Deus reiteradamente renova aos nossos ouvidos é que Deus sempre guarda para si um remanescente fiel. De um modo bem simples, Deus sempre guarda para si um resto fiel. Nunca concorde que a igreja está acabada. Quando você vê esse tipo de fala, alguém ataca a igreja: não tem ninguém que preste. Fala: tem, claro que tem. Tem 7.000, Deus guarda sempre um remanescente fiel. Em qualquer época, em qualquer era, em qualquer lugar, Deus sempre tem pessoas fiéis. Não acha surpreendente que agora lá no Afeganistão, um grupo de pastores resolveu ir até a morte para dar testemunho de Jesus? O que é isso? Deus, aleluia, Deus, Deus e somente Deus, aleluia, escolhe pessoas para si, e essas pessoas escolhem Deus como seu Senhor, e estão dispostos a morrer e a dar a sua vida por Ele. Veja que interessante. O apóstolo Paulo diz que essas pessoas que Deus escolhe pela graça. O que isso quer dizer? É que Deus não escolhe por alguma obra de justiça que a pessoa tenha feito.
Não é. Irmãos, eu não posso falar do irmão, da irmã, porque aos meus olhos parecem ser todos pessoas muito boas e corretas, mas quando eu olho para mim, eu não me escolheria, e muito menos para ser pastor. Se você pensa, nós temos um pastor muito ruim, eu acho a mesma coisa, concordo com você, eu não me escolheria. Então notem, o que é isso? Isso é porque Deus escolhe de graça, é um ato livre da graça de Deus. Deus amou você, não é por algo que você fez, é pelo que Ele fez, aleluia, aleluia. E a mesma coisa em Israel. A palavra de Deus diz, falando para Israel, o Senhor não vos escolheu porque vocês fossem o povo mais numeroso, o Senhor vos escolheu porque Ele vos amava. Aleluia, aleluia. Esses dias uma pessoa conversando conosco, ela disse, eu tenho medo de ter decepcionado Deus. Eu falei, você não pode decepcionar Deus, não é possível você decepcioná-lo, porque Ele é Deus. E antes que você faça algo, Ele sabe. Antes que você pense, Ele sabe. Antes que você nascesse, Ele sabia. E apesar de Ele saber quem você era, Ele escolheu você, aleluia. E Ele escolheu porque Ele te amou. Ele te amou. E Ele tem um propósito na sua vida. Aleluia. Talvez você diga no seu coração, o pastor fala essas coisas porque não sabe quem eu sou, não viu o que eu fiz, não sabe onde eu andei, e não sei e nem quero saber. O que eu sei é que Deus viu você lá, Deus ouviu, Deus soube, Deus estava junto. Quer saber mais uma coisa? Deus guardou você naquele lugar e trouxe você para cá para te dizer, eu te escolhi, eu te escolhi, eu te amei, eu te amei. Isso é graça, é um ato livre da vontade e da decisão do nosso Deus. Não é baseado nas nossas justiças, é baseado em quem Ele é e naquilo que Ele pode fazer. Aleluia. Paulo diz que uma parte de Israel viveu um endurecimento, essa é a palavra que ele usa. E depois ele explica que uma parte de Israel não frutificou conforme a eleição de Deus. Eles não frutificaram conforme aquilo que eles receberam de Deus. Irmãos, Deus é um ser relacional. Deus se relaciona com nações, Deus se relaciona com a igreja, com o grupo, mas Deus se relaciona com o indivíduo. Deus se relaciona com a pessoa, com o ser humano. E assim como você também, quando se aproxima de outro, seja pelo namoro, seja por uma questão profissional, ou por outro motivo, você espera que esta pessoa reaja conforme a maneira como você a trata, porque isso é relacionamento. Deus também esperava que Israel correspondesse ao seu amor, à sua eleição, à sua graça. Mas uma parte de Israel voltou as costas para Deus. E a palavra de Deus diz que por causa disso, porque eles não frutificaram adequadamente, eles foram quebrados. Essa é a expressão que Paulo usa nesse texto. Assim como a pessoa que trabalha em enxertia e corta um galho original e enxerta ali um outro galho. Se você tem um pé que produz laranjas azedas e você trouxer um galho de um pé que produz laranjas doces e você for feliz no seu enxerto, a partir daquele galho, naquele ramo, você colherá bons frutos. Nós estamos com a Sara tentando fazer 2 enxertos lá em casa. O dela parece que não está indo muito bem. O meu ainda não sei. Nunca fiz isso. Mas o apóstolo Paulo, ele diz que
Israel era o ramo natural da oliveira. A oliveira é Deus. E que eles eram o ramo natural. Presta bem atenção nisso. E quando eu falo presta atenção, não estou chamando a sua atenção, nem querendo ser desrespeitoso, não é isso. Presta atenção com a sua alma, com o seu coração, porque aí a palavra de Deus terá poder para transformar a sua vida. Aleluia. O apóstolo diz que eles foram quebrados. Esse ramo que era Israel foi quebrado. Eles que eram o galho natural da oliveira, e o Senhor esperava bons frutos. Imagine, ligados diretamente em Deus, como que é possível que não dessem bons frutos? E por que não deram bons frutos? Eles foram quebrados. E o apóstolo Paulo diz que nós éramos um zambujeiro. O zambujeiro é uma oliveira brava. O zambujeiro também dá azeitona, também dá folhas, mas as folhas são menores, os frutos são menores. É uma azeitona de qualidade inferior. E veja o que a palavra de Deus está dizendo, que nós éramos gente, nação de uma qualidade inferior. O apóstolo Paulo diz que nós andávamos perdidos, sem esperança, sem Deus no mundo. E porque Israel descuidou do seu privilégio, o Senhor quebrou e nos enxertou ali. Agora eu pergunto para os irmãos, qual a vantagem? Qual a vantagem? Lembra que eu falei, se você tiver um pé que dá laranja ruim, laranja azeda, e você trouxer de algum lugar um galho de um bom laranjal e enxertar, a partir daquele galho você terá laranjas doces, não é isso? Agora, qual a vantagem de você quebrar um ramo da oliveira e quebrar o ramo natural de uma azeitoneira ou de uma oliveira que produz azeitonas superiores para enxertar a nós? Quem faria isso? Qual o propósito? Várias pessoas que trabalham com isso dizem que, na maioria dos casos, esse galho nem pegaria, ele não vai vingar, porque é uma planta de péssima qualidade, a qualidade é ruim. Mas olha o que diz a palavra de Deus. Diz assim no versículo 24: porque se tu foste cortado do natural zambujeiro, a nossa natureza era a natureza decaída, uma natureza prejudicada, nós tínhamos sofrido o prejuízo e o dano do pecado. E diz assim, contra a natureza, notaram no versículo 24? Contra a natureza. Então se alguém disser, Paulo falou bobagem, Paulo não entendia de enxertia, quem é que vai enxertar uma planta ruim numa planta boa? O texto diz, contra a natureza. Sabe do que está falando? Aqui está dizendo que só Deus pode fazer isso. Só Deus pode fazer isso. Fala da ação sobrenatural de Deus. Aleluia! E alguns de vocês já estão irreconhecíveis, outros ficarão ainda, porque a palavra de Deus tem trabalhado em vós. Aleluia, as orações têm alcançado o seu coração, e um dia o caráter de Cristo aparecerá na vossa vida, e alguém dirá, como que é possível? Você era um zambujeiro, você era uma oliveira de péssima qualidade. Você dirá, Deus me enxertou em si, e a seiva, que é o Espírito Santo, percorreu a minha vida, e Ele está me transformando. Aleluia, aleluia. Quantas vezes eu percebo o Espírito Santo censurando as minhas escolhas, dizendo, Enéas, isso não é bom, não fica bom para você, não é certo, você está tomando um caminho errado, essa escolha é ruim, esse palavreado não é apropriado. Tem mais alguém além de mim que já sofreu isso?
Sabe o que está acontecendo? Você era um zambujeiro ruim, o Senhor quebrou Israel e enxertou você. O Espírito Santo está caminhando dentro de você, mudando o seu vocabulário, mudando os seus pensamentos, mudando as suas escolhas, aleluia. E um dia você dirá como Paulo: já estou crucificado com Cristo, e vivo não eu, mas Cristo vive em mim, aleluia. Bendito seja o nome maravilhoso do nosso Deus, aleluia. Eu gostaria muito, faça um esforço. Aos domingos eu não gosto de ficar pedindo que você abra aqui e abra em tal lugar, mas venha comigo uma vez só. 2 Pedro, lá no finalzinho da Bíblia, 2 Pedro capítulo 1, é um texto que tem falado muito comigo. Diz assim no versículo 3, olha que lindeza esta palavra de Deus, espero que ela faça tão bem ao seu coração e à sua alma, aleluia, como tem feito a minha vida. 2 Pedro capítulo 1 versículo 3, visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude, pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Só até aqui, queridos. Eu acho tremenda essa revelação. O apóstolo Pedro diz que a obra de Cristo nos tornou participantes da natureza divina. Irmãos queridos, não se iluda, não dê crédito ao que alguém diz, que nós somos pequenos deuses, e alguém fala que nós somos pequenos Jeovás, e falam essas coisas. Isso é um monte de bobagem. Irmãos, existem os chamados atributos incomunicáveis de Deus, a sua divindade, o seu supremo poder, a sua onisciência, onipotência, onipresença, são atributos incomunicáveis de Deus. Falam da transcendência de Deus, de Ele ser totalmente outro. Quando o apóstolo Pedro diz que pela obra de Cristo fomos feitos participantes da natureza divina, está dizendo a respeito dos atributos comunicáveis de Deus. Sabe o que significa? A sua santidade, a sua honestidade, a sua retidão, a sua verdade começarão a fazer parte da nossa vida, aleluia, e nós estamos sendo transformados agora, e seremos ainda, se nós não desistirmos do caminho. E eu quero te dizer, não desista, permaneça no seu lugar, o Senhor fará obras profundas na sua vida, porque nós fomos enxertados no Senhor, aleluia. Glórias ao nome santo do nosso Deus. E por isso Paulo diz: você agora está feliz, está contente, você faz parte da oliveira verdadeira, então não se engrandeça contra os galhos que foram quebrados, não se engrandeça contra eles. É disso que Paulo diz. Eu não quero que vocês ignorem que veio um endurecimento. Olha o que diz: até que a plenitude dos gentios haja entrado. Irmãos, não vai todo mundo para o céu. Cada vez mais se multiplicam as pessoas que acreditam que vai todo mundo para o céu. A palavra de Deus não fala isso. E aqui outra vez fala sobre a plenitude dos gentios, fala de um número de pessoas que Deus tem destinado para a salvação. Você deve ter visto, agora nesses dias de pavor no Afeganistão, um daqueles aviões saiu com mais de 800 pessoas. Há um limite
Você já pensou que triste quem não pôde entrar? As mães alcançando as crianças para os soldados levarem embora, porque sabiam que elas não poderiam, mas pelo menos leve meu filho embora desse lugar. Bebês, crianças pequenas sendo entregues aos soldados, porque sabiam que o avião ia embora e ninguém sabe se um dia alguém voltará para salvar aquela gente. Mas eu quero dizer, igreja, há um evento muito mais importante que a passagem e a decolagem de um avião. O Senhor Jesus está às portas. Jesus está para buscar a sua igreja, e eu creio, irmãos, que é por esse tempo. E eu quero te perguntar, você faz parte do número? Você está na plenitude dos gentios? Ou você está na fronteira, numa incertidão? Há compromisso entre você e Deus? Há compromisso entre você e o reino de Deus? Você é uma pessoa que se sente enxertada de verdade na oliveira, ou você está perto somente? Estar somente perto não é suficiente. Estar no mesmo jardim não é suficiente. Você precisa fazer parte da oliveira. E que mais? O apóstolo Paulo chama atenção. Bem, agora vocês estão enxertados, deem bons frutos. É isso que ele fala, dá bom fruto. E ele faz a seguinte exortação, ele diz, irmãos, prestem atenção. Se Deus não poupou os ramos originais, porque não frutificaram apropriadamente, Paulo diz, acha que ele vai ter mais pena de você que é só um zambujeiro? É uma exortação forte, é o que está contido aqui. Se Deus não poupou os ramos originais, quando não frutificaram apropriadamente, acha mesmo que Deus terá mais dó de você, que é só um zambujeiro, só uma oliveira brava? Ele falou, presta muita atenção. Queridos irmãos, João Batista, quando veio preparando o caminho do Senhor Jesus, ele avisou Israel, ele diz, preste atenção, o machado já está posto à raiz das árvores. Toda árvore que não der bom fruto será cortada, está em Mateus 3,10. Depois o próprio Senhor Jesus disse em Mateus 21:43, o reino dos céus será tirado de vocês, falou para os judeus, e vai ser dado para uma nação estranha. Sabe quem é a nação estranha? Nós éramos estranhos aos pactos da promessa. Nós não éramos nada, mas porque eles desprezaram, o Senhor nos amou, nos escolheu. Frutifique, não feche o coração. Às vezes, como somos arguídos, inquiridos, fechamos o coração, um espírito de revolta tenta nos dominar. Não deixe acontecer com você. Fala, Espírito Santo, me ajude. Eu quero dar bom fruto. Nós não queremos dar bons frutos? Eu quero. Eu acho que você também quer dar bons frutos. Ore e fala, Senhor, me ajude a frutificar. Que o Senhor ache prazer na minha vida. Aleluia. Que a minha vida te glorifique. Que a minha maneira de viver te exalte. Que as pessoas olhem para mim e possam ver a tua presença em mim. Aleluia, aleluia. Peça, Senhor, eu quero frutificar apropriadamente. Aleluia. E para encerrar, irmãos, esta palavra, ela revela que o poder está com o Senhor nosso Deus. Ele tem o poder, só Ele, de fazer uma árvore ruim dar bons frutos. Dar bons frutos. Quando eu falo disso, eu lembro de meu pai. Papai era um homem mau. Papai era um homem que andava armado, com punhal, com arma de fogo, com soco inglês. Era pessoa violenta. Não servia a Cristo, desviado desde criança da casa do Senhor.
E quando minha mãe começou a trabalhar na gráfica onde ele era gerente, e se apaixonaram, e ela propôs casamento, ele falou: Claudete, eu não presto, porque ele via que ela era uma moça correta, uma moça decente. Ele falou: eu não presto. Ele falou assim: eu posso tentar mudar, mas eu sei que eu não presto. Notaram? Ele sabia que era um zambujeiro imprestável, uma árvore de frutos ruins. Mas um dia ele estava na cidade de Mafra, em sua casa, e o pastor Agnello da Costa estava pregando a palavra de Deus na igreja, a algumas quadras, e naquele tempo colocava-se um alto-falante sobre a igreja, e aquele barulho chegou à casa de meu pai. E quando ele ouviu aquela palavra, ele disse: Claudete, eu vou ser crente. E subiu o morro, e ficou lá no último lugar na igreja. E o pastor pregando a palavra de Deus, e de repente o pastor Agnello disse: moço, há um abismo diante de ti. Cristo é a única esperança. Se você o aceita, Ele te recebe. Papai veio correndo, ele conta que quando ele viu, ele estava deitado aqui na frente. E ele foi enxertado na oliveira. E porque Deus transformou ele, veio a ser um pastor, pregou em alguns países, muitas pessoas conheceram a Jesus através dele. Ele era um homem simples, mas quando ele pregava, a Oriana deve lembrar, e quem sabe o presbítero Joabe, o Espírito Santo se derramava sobre a igreja. Um zambujeiro bravo, frutos ruins. A hora que foi enxertado em Cristo, a sua vida foi completamente transformada, como diz Paulo, contra a natureza. Alguém que eu conhecesse diria: não vai prestar, não vai dar certo, e teria razão, porque é contra a natureza. Mas a salvação é um ato livre da graça de Deus, é um ato sobrenatural. Deus tem o poder para fazer isso. E se você diz sim para Deus nesta noite, Ele quer mudar a sua vida, seu caráter, seus costumes, seus endereços, seus pensamentos. Deus quer mudar a sua vida. Aleluia. Eu quero orar. Eu peço para a igreja gentilmente colocar-se em pé. Aleluia. Aleluia. Nas suas orações, ore por Israel. Aleluia. Ore por Israel. Se você olhar o mapa do Oriente Médio, verá somente Israel, uma ilha democrática, no local totalmente dominado por governos totalitários. Estão lá. E eles creem que a palavra de Deus vai se cumprir na vida deles. Ore por Israel. Peço que o Senhor os guarde. Peço que o Senhor os abençoe. Seja grato. A salvação vem dos judeus. Jesus era judeu. Os profetas judeus, os apóstolos judeus, a palavra de Deus chegou até nós através deles. Aleluia, esta palavra poderosa que hoje nos achou. E eu sei que o Espírito Santo está aqui. Doce, maravilhoso, convidando você a frutificar frutos dignos de arrependimento. Aleluia, e eu quero muito orar, mas eu fico desconfortável de não abrir uma oportunidade para alguém que gostaria de nesta noite dizer: Senhor, eu quero frutificar apropriadamente. Alguém que sente esta necessidade de dizer isso para Jesus nesta noite: Senhor, eu quero frutificar, não estou frutificando bem. Alguém que sente assim, uma pessoa, venha para cá. Se mais alguém sente esta necessidade: Senhor, eu quero frutificar apropriadamente. Aleluia, que o teu Espírito percorra a minha vida. Aleluia, até que os frutos da salvação apareçam na minha vida. E que eu não precise falar deles, que eles sejam visíveis, sensíveis, notáveis e glorifiquem a Cristo. Ó Deus querido, Deus maravilhoso,
Aleluia, aleluia. Éramos, Senhor, uma planta ruim. Ah, Senhor, as pessoas que nos conhecem sabem disso. E as que não nos conhecem se enganam a nosso respeito. Mas Tu, Senhor, nunca te enganaste. Sempre soubestes que éramos uma planta ruim, um zambujeiro bravo, mas nos enxertastes em Ti pela obra de Cristo. Aleluia, aleluia. Flui, oh Espírito, flui, flui. Ativa os dons espirituais, ativa os dons ministeriais. Sim, Senhor, para que este meu irmão frutifique abundantemente, perfeitamente, e para que todos saibam, foi o Senhor que fez isso. Aleluia, aleluia. Aqui é uma irmã, ajude ela a frutificar. Ó Senhor, se até nós sabemos que somos zambujeiro bravo, quanto mais Tu, Senhor, o Pai dos Espíritos, que nos sonda e nos conhece. Mas o Teu Espírito nos constrange. Nós queremos frutificar, aleluia, apropriadamente. Abençoe esta minha irmã, que haja um fluir poderoso do Teu Espírito nela, e que todos saibam, o Senhor fez uma obra na Alessandra, o Senhor operou um novo nascimento. Aleluia, que não veio da carne nem do sangue, mas que veio do Espírito. Ó Deus, abençoe ela, Pai, e abençoe cada um que está no seu lugar, e que ouviu com reverência a palavra, e que crê que esta é a sua noite, esta é a sua vez de frutificar. Ó Deus, nós agradecemos, no nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Esteja um tempo em oração, ore, glorifique a Deus um tempo. Ore um pouquinho. Está fluindo o óleo de Ti. Aleluia. O Espírito Santo está caminhando através de você. Você pode frutificar no Espírito. Pode sair palavra profética da tua boca. Pessoas podem ser curadas através de você. O Senhor pode te renovar em línguas agora, pode te dar revelação, interpretação. Ó Espírito Santo, ó Espírito Santo, temos certeza que éramos uma oliveira brava, Senhor, frutos ruins, dos quais nos envergonhamos. Gostaríamos muito de nunca tê-los produzido, mas produzimos inúmeros frutos ruins. E estamos terrivelmente envergonhados e arrependidos. Pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados, apaga as nossas transgressões e faça o Teu Espírito fluir, fluir. Liberta a alma cativa que está aqui, liberta a alma aprisionada que está aqui. Liberta, Senhor, aonde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Abençoe, Pai, a cada um. Abençoe, Pai, com salvação e com bons frutos, e que nós possamos fazer parte da plenitude dos gentios. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém.